Bom dia, amigos do Esporte Concordiense. Estamos de volta, o canal está de volta, depois de uma breve férias, onde colocamos o chinelinho no pé, aonde recarregamos as baterias e agora vamos voltar, né? Manhã agitada no Concórdia Atlético Clube, né? Mas antes eu quero dar aquele tempinho para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clicar na flechinha do lado para enviar para o amigo, para enviar no seu grupo, para que esses vídeos cheguem ao mais pessoas possíveis para saber informações do nosso time qual nos dá alegria. Somos o atual campeão da Copa Santa Catarina, estaremos pelo 7º ano seguido disputando a Série A do Campeonato Catarinense, que não é para poucos, hein? Tem time que bate e volta, que não é o caso do Concórdia, que no qual não é um golfinho. Concórdia foi e ficou, né? Então agora, outra questão que nós temos para falar para vocês é que o time do Concórdia já foi dispensado. Galera que jogou na Paraíba, muitos já sabiam que ao final daquela partida, se o Concórdia não classificasse, seriam automaticamente o contrato rescindido, né? Concórdia também já pagou o salário do pessoal e também dos credores. Concórdia tinha dívidas bastante no mercado, principalmente com fornecedores locais, né? Dívidas acumuladas, essas de 2, 3 anos, que foram meio que jogadas para frente até mesmo pela direção passada, que não conseguia também dar aquela volta, acabava prorrogando a dívida, investia no que dava no futebol profissional, enfim, né? Essa questão o clube também pretende colocar as dívidas, zerar o clube até no máximo ano que vem, se assim conseguir, e o planejamento é esse da direção, né? Finalizado essa questão, vamos para outra questão, que é da visibilidade do Concórdia. Concórdia ganhou muita visibilidade por causa da Copa do Brasil, essa exposição gigantesca, o clube que foi para a segunda fase de Copa do Brasil, tirando a Ponte Preta, ficou conhecida no país inteiro. Então o Concórdia agora criou uma casca diante dos empresários e dos investidores. O que eu quero dizer sobre isso? Até o ano passado, os empresários praticamente não queriam oferecer jogadores para o Concórdia, ou tinham um certo receio de colocar, e ofertavam jogadores com baixa qualidade técnica, que se viu no estadual da primeira divisão. Até mesmo a direção, quando contactava os empresários diziam: bom, eu não vou meter meu jogador aí, porque eu sei que o mês não vai ter 30, não vai ter 40, o jogador quer receber. E aí eu sei que está com problemas financeiros. Por mais que não era dessa direção que assumiu em setembro, com o Hilton, Segala, Jonas, enfim, todo esse corpo diferente. Mas o empresário lembra do Concórdia, o chavão, né? Então acabava que não queria colocar seus jogadores devido a essa complicação financeira. Mas a direção foi remando, conseguindo, colocando um time em evidência, como aconteceu na Copa Santa Catarina, fez um time barato, e alguns empresários ajudaram a custear o salário de alguns jogadores. Caso do patrocinador que tinha lá, que era a Tenedini, que ajudou a custear. Caso do Gaudêncio, caso do Pedro Arthur, caso de alguns outros jogadores que alguns outros patrocinadores também custearam, alguns empresários custearam salário, porque o Concórdia não tinha toda essa bagagem toda financeira, né? Outra questão aí que o Concórdia conseguiu ter a proeza, eu falo proeza porque você colocar jogadores no mercado ativos para venda hoje em dia já é uma grande proeza, né? Saíram Gaudêncio e Pedro Arthur com negociações bem encaminhadas, Gaudêncio para o futebol japonês e o Pedro Arthur para o futebol lá da Ucrânia. Ambos jogadores têm contrato com seus respectivos clubes de empréstimo, com possibilidade de compra até o final deste ano. Então o Concórdia espera que Gaudêncio e Pedro Arthur sejam sim feitos a opções de compra por seus clubes ao Concórdia. Respectivamente, o Concórdia teria uma fatia boa desses dois atletas. Lembrando que a saída do João Lenger o Sampaio Correia, o Concórdia tem apenas 10% de uma futura venda. Caso o Sampaio venda o Lenger para fora, o Concórdia recebe 10% da venda do rapazinho, né? Então, são ativos do clube. O Concórdia tem um goleiro também no Juventude, que prospecção. Então, o mercado tá aberto, né? Como eu falei, agora os empresários veem o Concórdia diferente. Agora nós vamos colocar jogadores aí. Agora é visibilidade o Concórdia, porque é um time que
está chegando, um clube que já conquistou títulos, um clube que pode voltar sim na Copa do Brasil, por que não? Tem uma competição que o time vai defender, que é a Copa Santa Catarina, lá em meados de setembro, né? Então, se o clube conseguir essa proeza de conquistar a Copa Santa Catarina, conquista novamente a vaga para a Copa do Brasil. Concórdia, que foi por 3 vezes finalista da Copa Santa Catarina, perdendo 2 e ganhando uma. Então agora, por que não sonhar mais uma vez, né? Fechando essa segunda linha, vamos falar da saída do técnico Jailson Zatta, confirmado pela direção hoje pela manhã, né? Treinador que se despediu do Concórdia com o título da Copa Santa Catarina, levando o Concórdia à segunda fase da Copa do Brasil e mantendo o clube na elite do futebol catarinense pelo 7º ano seguido, o que também é uma marca para um clube no qual tem uma vasta história nos seus 15 anos, né? Então o Zatta se despede do Concórdia com um título na bagagem, uma boa campanha na Copa Santa Catarina e na Copa do Brasil também. Lógico que no estadual da primeira divisão, o Zatta não conseguiu ter o melhor retrospecto, mas dentro de casa o time praticamente cerrou invicto a competição, perdendo apenas para o Brusque, ganhando praticamente todas e empatando uma com o Barra na estreia. Fora de casa, praticamente foi totalmente derrotado, um empate só em 0-0 com o Marcílio Dias, que nos deu um pontinho, e esse pontinho que valeu a pena para fazermos os 11 pontos que nos mantiveram na elite do futebol catarinense por mais um ano. Então o Zatta sai com uma campanha, digamos, irretocável, sim, porque foi um treinador que chegou com uma certa desconfiança do União de Frederico, levando o time gaúcho às quartas de final da segunda onda, perdendo para o Monson, atual campeão, e ele trouxe uma espécie de um jeito novo, uma escola gaúcha no Concórdia, um treinador que não tem a filosofia de jogar num sistema defensivo, aquele sistema cancheiro, sistema que gosta de jogar para frente, sistema que joga de agredir o adversário, gosta de jogar com a bola no pé. Mas no estadual ele não conseguiu repetir esse feito. Mas na Copa do Brasil teve a ousadia de vencer de virada a Ponte Preta no Domingos Machado de Lima. Já contra o Botafogo fomos goleados, infelizmente. Mas, enfim, a gente deseja sucesso ao professor Jailson Zatta, que o Concórdia siga o seu caminho, ele segue o dele, e foi bom para os dois. O Concórdia deu a visibilidade necessária que o Zatta necessitava, ganhou títulos, ganhou exposição, ganhou nome no mercado. E o Concórdia também. Concórdia ganhou títulos, ganhou Copa do Brasil, que levou à segunda fase, ganhou dinheiro, manteve na Série A. Então foi bom para os dois. E acredito que foi uma rescisão até mesmo amigável entre esses dois. Não ficou nenhuma mancha, não ficou nenhuma retórica, não ficou nenhuma bronca, acho que acredito que ambos os lados. Se houve alguma coisa de bastidores, isso ninguém sabe, isso a direção e o Zatta que devem ter respondido e se acertado. Mas foi um prazer ter conhecido o Jailson Zatta, ter visto o trabalho dele acompanhado nesses 7 meses de comando de Concórdia, e agora a vida segue para o Zatta e para o Concórdia. Tá bom? Desejamos novamente que o Zatta e sua família tenham um bom ano, que o Zatta se coloque no mercado, e o Concórdia agora vai em busca de um novo treinador. Por enquanto o foco é as categorias de base. Concórdia retorna à categoria sub-20, que não tinha um bom tempo, e aí a programação segue. A partir do meio do ano, Concórdia volta a pensar em Copa Santa Catarina, volta a pensar em futebol profissional, para depois armar um time também para a competição estadual do ano que vem, que é a Série A, em busca da vaga na elite para o próximo ano e a vaga no brasileiro, e também, por que não, buscar chegar mais longe, né? Então, são esses pilares de sustentação que o Concórdia busca para o próximo ano. E, obviamente, agora buscar novamente defender o título da Copa Santa Catarina, que dá a vaga novamente à Copa do Brasil. Um bom dinheiro esse que salvou um pouco o Concórdia. Poderíamos ser do mais longe? Sim, por que não? Mas fazer o quê? Futebol é bola na rede, o Botafogo segue e o Concórdia para por aqui, tá bom? Um abraço a todos, boa semana, fiquem todos com Deus e até a próxima. E curtam, compartilhem, se receber esse vídeo, espalhem para os amigos e até a próxima oportunidade. Aqui não tem fake news e sim tem news, porque é a casa do torcedor do Concórdia. A gente fala aquilo que muitos não têm coragem de falar. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.